ao chamado que o Senhor faz, ao chamado que o Senhor fez àquela mulher samaritana, aquela visita que o Senhor fez ali naquele poço. Nós estudamos hoje, durante a semana toda. O Senhor parou ali porque o Senhor queria motivar o coração daquela mulher para que através dela outras pessoas viessem ao Senhor e te conhecessem pessoalmente, acreditassem na tua mensagem. Sim, Deus. Também um dia o Senhor passou por aqui, por essa rua. A tua palavra foi aberta nessa rua e pessoas creram. E surgiu aqui uma igreja nessa rua. Sim, Deus. E essa igreja surgiu com essa missão, com esse propósito. E nenhum de nós perca esse foco, Senhor. Sim, Deus. Nós não fomos chamados para outra coisa. Nós fomos chamados para levar essa mesma mensagem que mudou nossa vida, para que essa mensagem mude a vida de outras pessoas. Amém. Abençoe o campo missionário, Senhor. Abençoe. Nem todos vão lá no campo, mas o campo é onde nós estamos. Porque a pessoa pode se sentar na calçada, tardinha, com um folhetinho na mão, e quem passar na rua, a pessoa dá aquela mensagem. E aquela pessoa pode ir para casa com aquela mensagem na mão, chegar em casa ela vai ler e vai dizer que boa ação daquela pessoa, daquela senhora, daquele idoso, me deu essa mensagem, que mensagem. E o Espírito de Deus vai completar esta obra. Amém. Senhor, todos somos chamados para fazer a missão. Verdade. Uns de um jeito, outros de outro jeito, mas todos nós somos chamados para fazer essa missão acontecer, para que o Evangelho seja pregado a todo mundo. E a nossa grande esperança seja concluída breve, quando o Senhor vier nos buscar. Amém. Dá-nos esse espírito missionário. Dá-nos, Senhor, essa alma missionária. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Então vamos fazer no primeiro sábado do mês um treinamento missionário, ou seja, uma motivação missionária. E nós vamos começar a dar os testemunhos que estão acontecendo lá no campo missionário. Principalmente porque tem alguns que não estão indo, não estão podendo ir. Eu tenho alguns testemunhos e cada dupla também tem seus testemunhos. Cada dupla. Nós temos 9 duplas, então são 18 pessoas que estão encontrando diferentes situações, diferentes casos, em famílias diferentes, com realidade diferente. Então, ao longo desse período, daqui até o final de janeiro, todo primeiro sábado nós vamos chamar duplas para contar os testemunhos da missão. Mas, para começar, hoje nós não temos muita gente aqui da equipe. Eu vou começar do começo, contando para vocês alguma coisa que tenha acontecido ali no campo missionário. E que a igreja não sabe. A igreja não sabe o que está acontecendo. Mas precisa saber. A igreja precisa saber o que está acontecendo, precisa manter a união na oração e na colaboração em tudo que for possível ao alcance de cada um. Bem, nós começamos ali naquela rua, no Neo Calcino, em agosto, quando eu fui convidada para dar uma palestra sobre direitos da mulher, que era um movimento parecido com o Quebrando o Silêncio, que eles fazem todo ano. A saúde, né, os agentes de saúde se reúnem para fazer protestos e movimentos em defesa da mulher, contra as agressões praticadas com as mulheres. E aí me chamaram para fazer uma palestra. E quando eu terminei de fazer a palestra, aí eles disseram assim: nós vamos querer que você venha mais vezes. Tem até um agente de saúde que é lá no Quinta do Farol, que disse assim: eu quero que você vá fazer essa mesma palestra lá na Quinta do Farol, lá no meu território de trabalho. Eu disse: tudo bem, pode me avisar o tempo que eu vou. E aí, através de Branquinha, que é a agente de saúde da rua Mandacocinho, Branquinha me abriu uma porta muito ampla para o trabalho missionário. E aí eu disse: Branquinha, eu queria ir na casa dessas pessoas. Eu queria conhecer pessoalmente, saber o nome delas. Branquinha disse: tudo bem, eu vou com você. Aí eu fui com Branquinha, mais ou menos de 10h30 para 11 horas. Branquinha foi comigo e nós fomos em várias casas. E Branquinha disse: olha, vocês se lembram da palestra que teve ali na casa de Aldete, que a irmã Dalva palestrou? Aí, alguns se lembravam, outros não estavam lá. E aí disseram: pois é, a irmã Dalva, ela quer conhecer vocês, quer visitar vocês, quer fazer um trabalho aqui, um trabalho de igreja. E
e todos nos recebiam bem, né? Lá tem drogados, lá tem boca de droga, que vende droga, lá tem prostituição, tem receptação de roubo, lá tem gente de tornozeleira, lá tem muita situação ali. A gente encontra muita situação. Famílias onde o pai e a mãe estão drogados e as crianças estão ali, né? 3, 4 crianças vivendo com pais drogados. Então, é como essas imagens que a gente vê nas músicas, a gente pensa que isso é lá em São Paulo, no Japão, na Indonésia. Irmãos, isso é aqui, na nossa porta. A fome. Casa onde a própria mãe diz assim: olha, o meu filho rouba tudo de dentro de casa. A casa só tem o chão e as paredes. Meu filho rouba tudo, ele é viciado em droga. Aqui a situação é desespero. Então eu encontrei esse território aí, irmãos, na porta da igreja. E aí eu, depois de muita oração, reunida com o grupo que busca pelo Espírito Santo, nós planejamos. Até nem fui eu que tive a ideia. Foram outras pessoas da equipe que disseram assim: tá aí um lugar para a gente fazer um galera. E aí nós nos reunimos todas segunda-feira, desde o ano passado, desde outubro do ano passado. Já faz mais de um ano que nós nos reunimos toda segunda-feira para buscar o Espírito Santo e estudar o Espírito de Profecia. E aos sábados à noite nós fazíamos vigílias de estudo de Daniel. E o resultado, irmãos, é que nós tivemos a ideia de levar uma sopa. Aí nós fizemos um sopão. Eu fiz um sopão, irmãos, que eu sou acostumada a fazer sopão grande. Eu fiz um sopão pensando assim, umas 60 pessoas, ou 70. E aí Felipe vem com o carro, leva esse panelão, e a gente vai tudo a pé, tudo de camisa amarela. Aí o povo já olha e os amarelinhos. Pensou que era política. Na primeira sopa, todo mundo pensou que era um candidato que estava patrocinando. Aí eu disse: olha, nós não somos de campanha política, nosso candidato já é eleito desde antes da fundação do grupo. Nós trabalhamos para um candidato eleito. Não tem política aqui, não tem candidato aqui. E aí eles foram avançando, foram se chegando. E na primeira sopa nós distribuímos mais de 100 sopas. Porque eu comprei os pacotes de copos, de 100 copos, e acabou os copos. Os copos grandões, né? Os copos grandes. Cada copo pega mais de 2 conchas de sopa. E aí eles traziam as vasilhinhas de sorvete, vasilhinha redonda de plástico. De todo jeito as vasilhinhas, nós servimos sopa, daí a equipe de prova. Servimos sopa até não querer mais. Aí toda a equipe tomou sopa lá junto com eles, voltou sopa, Branquinha levou para a casa dela, e Felipe parou na casa de Branquinha. Aí nós chegamos em casa, mandamos o resto da sopa para o Feliz Açul, e eu guardei sopa. Nós passamos 3 dias comendo sopa lá em casa. E uma sopa que era para 60, quase 150 ou mais pessoas comeram da sopa. Aí eu entendi isso como uma resposta de Deus para a gente não desistir de fazer a sopa. Na segunda vez, nós fomos servir a sopa sem ir na casa deles, sem falar de Bíblia, sem falar de nada, só servindo sopa. E aí começou a surgir os apelos, os clamores pela palavra de Deus. Teve uma velhinha que disse assim, recebeu a sopa, ela chegava com uma vasilha, daí a menina que estava lá. Chegava com uma vasilha e dizia: lá em casa são 4. Aí eu mudava a sopa para 4. Lá em casa são 2, lá em casa são 3. E ela levava a sopa. Aí teve uma velhinha assim como eu, ou mais velha do que eu. Eu sou velha só na aparência, mas eu não me sinto assim velha, de 70 anos. Ela aparentava ter uns 70 anos ou mais. Ela disse assim: minha filha, venha nas nossas casas, venha rezar com nós. Nós precisamos demais que vocês venham rezar com nós. Aí eu digo: opa, daí outro chamado. E aí, irmãos, eles pediram que a gente fizesse culto. Eles pediram culto. Olha, se a gente nem falou em evangelismo público, a gente apenas colocou as duplas nas ruas, nas casas, no sábado à tarde. E aí eu avisei, no dia da sopa, eu disse: olha, nós vamos distribuir de 2 em 2 e vamos visitar vocês, tá certo? Aí todo mundo dizia: olha, minha casa é ali, ó, aquela ali, eu moro ali, a minha casa é aquela verde, venha na minha casa, pode vir na minha casa.
Vocês podem ir a hora que vocês quiserem, amanhã, qualquer dia. Né? Não é sábado que a gente vai. Todo mundo, não teve ninguém que disse assim, eu não quero visita. Todos querem visita, todos. E aí, irmãos, eu levando a sopa. E o homem que deu as coisas para a sopa? Aí teve um dia, não, teve uma semana que Angelina e Nito foram buscar muitas frutas. E eles disse, vamos mudar, vamos levar uma salada de fruta. Aí nós fizemos uma salada, a menina foi lá para casa, me ajudaram a cortar as frutas. E fizemos uma salada assim para uns, acho que umas 60 pessoas, aquela salada dava para servir. Né? Aí eu digo, eu vou levar essa salada, mas eles não gostam, eles não vão gostar. Porque não tinha leite condensado, não tinha açúcar, era adoçado com bate-gute de ameixa, as frutas eram banana, mamão, manga e melão. A salada ficou muito boa. E aí nós levamos pensando que umas 60 pessoas fossem querer e que fosse sobrar. Eu disse para os irmãos da equipe, eu digo, olha, o que sobrar, aí a gente traz e divide com vocês. Eu certo que eles não iam gostar. E aí não deu para quem quis. Faltou, nesse dia faltou. Foi a primeira vez que eu servi uma coisa que faltou. Porque eu não acreditei que eles iam querer. Você disse, quando eu estava cortando as bananas, tá bom, não corto mais banana não. Ficou uma de mamão e banana. E você disse, não boto mais não, porque aquele povo não vai gostar. Eu não acreditava que eles gostassem, que eles quisessem. Eles quiseram e gostaram e acabou. Fiquei com vergonha porque acabou a salada. Mas o foco mesmo é a sopa. Aí o que é que aconteceu? O senhor que vende fruta lá na feira de Frutilândia pensou que eu não tinha levado a sopa, talvez porque é caro, a sopa é muito cara, né? E aí ele disse, eu vou doar as verduras da sopa. Eu digo, eita, Deus está dizendo de novo a mesma coisa para mim. Vou doar as verduras. Aí eu falei no grupo lá da equipe, disse assim, gente, quem quiser doar o macarrão, eu aceito doação. Nessa semana eu vou aceitar a doação. Aí de repente choveu o macarrão, a sopa. Aí agora eu já tinha a verdura e o macarrão. Disse, não, a proteína eu compro. Aí fui, comprei a proteína, fizemos a sopa, levamos, servimos mais de 100 pessoas de novo, porque a sopa sempre é mais de 100 pessoas que recebem. E aí, no dia da sopa, eles disseram, eles pediram culto. Vem fazer culto. Porque toda vida que eu vou servir a sopa, antes de servir a sopa, eu digo uma palavrinha. Eu digo, gente, eu queria falar sobre uma palavra. Aí eu falo sobre uma palavra. Aí teve um dia que eu falei sobre 3 palavras. Aí eles disseram, venha fazer culto. E agora, nessa semana, na última semana, já teve um homem que ofereceu a verdura, outro ofereceu a proteína para a sopa, o outro ofereceu o dinheiro do pão, porque o pão também é caro. O pão também é caro. Menos de 40 reais de pão não dá. Então eu já tenho o dinheiro do pão, a proteína da sopa, as verduras e o macarrão. Aí eu posso deixar de fazer isso, mesmo? Eu não posso deixar de fazer isso. Nós temos que continuar fazendo isso. O trabalho é só eu cozinhar e Felipe levar. E aí eles querem o culto. Irmãos, agora o campo está aberto, o campo está receptivo. As pessoas são carentes de tudo, de material, físico, espiritual. E a gente tem o chamado e a ordem de Deus para a gente ir. E se eu chamar aqui qualquer um que está aqui, aliás, já tem testemunho lá nas suas duplas, Angelina talvez já tenha testemunho nas suas duplas, Madruzi começou aí também, Isaías e Neide estão indo também. Alguns não estão inscritos na equipe, mas eles estão indo, irmão, porque o espírito missionário não depende de você receber uma camisa para o calor. O primeiro estudo que eu dei, aí foi conversar, né? Foi ouvir, e aí surgiu a história do alimento, como começou com doação de alimento, aí eu fui fazer uma pequena palestra de saúde, e dei o primeiro estudo, né? Aí quando terminou, eu vi que tinha passado mais de 1 hora. Aí pedi desculpa por ter demorado. Ela disse, ixi, já passou mais de 1 hora, foi tão bom que eu não vi nem o tempo passar, para mim que tinha sido em 5 minutos. Então isso é bom, porque a pessoa gostou, e ela disse, pode vir. Pode vir, né? Outro testemunho na parte. Eu fui ontem lá no Banco do Brasil, porque o Estado pensa que eu morri, sabe? Eu esqueci de fazer prova de vida. Aí fiquei sem dinheiro. Aí eu fui lá no banco. Aí disse, já que
lá no Zoom, o livro Serviço Cristão está mandando a gente distribuir mensagem. Eu não sou distribuir mensagem, eu já me distribuo muito, mas eu antes. Aí eu disse, sabe, eu vou colocar em prática a dica da lição do livro Serviço Cristão. Aí botei um monte de folheto na bolsa e fui pro banco. Aí cheguei lá, comecei a conversar. Mãe disse que se sentiu entregar eu. folheto, entreguei para um, entreguei para outro, cheguei para um idoso. Aí eu disse, olha, essa mensagenzinha aqui, nós estamos assim num momento de... Não tá bom não, Felipe. Esses aí não estão bons não. Não, tá. Felipe pegando. Ah, é. Ele tem a mão santa. Eu disse, olha, nós estamos num momento de dia de finados, né? Amanhã a gente vai ao cemitério, visitar o túmulo dos parentes da gente, que estão mortos. E essa mensagem é propícia, porque essa mensagem, eu explicando, né? Assim, dentro do banco. Eu perdi a timidez, ontem eu fiquei Angelina tão tímida. Eu disse, olha, essa mensagem é a Bíblia dando para nós uma resposta sobre a morte. Aí um senhorzinho bem com cabeça branca disse assim, fala de morte, é? Eu disse, não, fala de ressurreição que vem depois da morte. Ele disse, olha, se falar de morte eu não quero, porque eu não gosto de morte. Eu disse, eu também não gosto. Mas deixa eu dizer um negócio para o senhor vai morrer. E eu também. E todos nós aqui. Então, antes que a gente morra, é preciso a gente saber o que acontece quando morre e depois que morre. Aí, mas ele recebeu a mensagem. Aí eu distribuí para todo mundo, gente. E tinha um jovenzinho, acho que de 17 anos mais ou menos, a 18 anos, porque tem gente que a gente pensa que tem 20 e tanto, só tem 17. E tem gente que a gente pensa que tem 17 e já tem quase 30. Né, Moneiro? Aí tinha um rapazinho sentado sozinho lá no canto. Ele era branquinho, clarinho, galego, sentado sozinho no canto, fazendo o quê? Com o celular na mão. Todo mundo do banco estava com o celular na mão. E aí eu disse, mas eu distribuí para todo mundo e vou deixar aquele adolescente. Por que eu vou deixar de entregar para aquele adolescente? Eu vou entregar para ele. Se ele quiser rasgar na minha frente, não tem problema. Me bater, não vai. Aí todo mundo recebeu de um jeito diferente, cada um do seu jeito. Eu fui para o rapazinho, cheguei lá e disse, jovem, você está vendo que eu estou distribuindo essa mensagem para todo mundo? É uma mensagem só para todo mundo. Então, se eu sair daqui sem entregar essa mensagem a você, Deus vai me cobrar. Por que você discriminou o jovenzinho? Então, receba essa mensagem. E se você não quiser ler, olha, eu subestimei a personalidade do povo do rapaz. Se você não quiser ler, ou não gostar da mensagem, dê para sua mãe, ou para o seu pai, ou para um parente seu, ou para o seu amigo, o seu vizinho. Faça que essa mensagem seja lida por alguém. Quando terminei de falar, ele olhou para mim, com os olhos vermelhos, e disse assim, é para mim, minha mãe morreu há poucos dias. Eu não vou ler aqui, eu vou ler em casa. Aí a gente pensa que os adolescentes estão fora, é um clássico. Foi a mensagem mais aceita, mais bem recebida por aquele adolescente. Ele disse, eu perdi minha mãe há poucos dias, é para mim. Essa mensagem eu vou ler em casa, eu não vou ler aqui. E pegou o folhetinho de todo o bolso, aí ficou olhando para mim, eu vou ler em casa, eu vou ler em casa. Então, irmãos, quem é que não pode cumprir a missão? Todos podem. Hoje de tarde eu vou trazer para aqui um monte de folheto sobre a morte. A morte é um negócio que vai pegar todo mundo. Se já não pegou, porque nós temos nossos parentes mortos, e nós temos nós para morrer, e os nossos também para morrer. Então, irmãos, a mensagem deve ser compartilhada. Quem não é pregador, entregue uma mensagenzinha. Se não quiser dizer nada, não liga. Mas entregue e Deus faz o resto da obra. Certo, irmãos? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Vamos ler um verso. Eu vou pregar no livro que eu nunca prego. É só um verso, ou dois. Eu nunca prego nesse livro. E todo mundo gosta desse livro. Abra a Bíblia em Salmos. O texto de hoje é Salmos. Irmãos, nós vamos orar e vamos refletir nesse verso. Salmo 90. Salmo de Moisés.
Feche seus olhos, vamos encontrar o texto. Feche seus olhos, vamos orar. 90. Oremos. Santo Deus, a Tua palavra está aberta em nossas mãos. E nós queremos considerar hoje 1 ou 2 versos do Salmo 90. Senhor, que a palavra exerça em nós o mesmo poder daquele que escreveu, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém. E no coração daqueles que ouvem também possa a palavra fazer efeito pelo Espírito Santo. Sim, Deus. Que a nossa vida, Senhor, seja vivida desse jeito que nós vamos ler aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Verso 12. Mas não pode tirar não, meu amor. Pode ficar aqui, bonitinho. Ensina-nos a contar os nossos dias. Vírgula. Irmãos, todo mundo aqui aprende a contar quando é criança. Se não aprender em casa com a mãe, aprende na escola. A gente começa ensinando assim, 1, 2, 3, 4, 5. Aí brinca com pedrinhas, brinca com pecinhas, ensinando a criança a contar. E a gente, ao longo da vida, a gente aprende a contar muita coisa. Tem gente que conta vitória, tem gente que conta derrota, tem gente que conta grandeza, tem gente que conta mentira. Mas uma coisa que a gente sabe é contar. Sabe qual é a coisa que a gente mais conta aqui na igreja? Quem tem uma ideia? Tem uma coisa que a gente mais conta aqui na igreja. Hã? Bênção. Não. Quando a gente chega a contar um problema, ou quando a gente chega a contar uma bênção, a gente já contou muitas vezes essa outra coisa. Não. Testemunho, quando a gente chega a contar um testemunho, já contou muitas vezes essa outra coisa. As pessoas. Muito bem, Lili, as pessoas. Nós costumamos contar as pessoas. Quantas pessoas tinha no culto? Né, irmã? Gente, eu estava no lindo da igreja, tinha tantas pessoas no culto. E tem uma pessoa aqui na igreja que ela é assim, obcecada por número. Nunca gostou de matemática. Tinha ódio, chorava, apanhava para aprender matemática. Muito. Só que ela é fissurada, é obcecada por contar os membros. Porque a faz missão parte me do pede. serviço Porque a dela. missão me pede. Então, todos os cultos, ela sabe quem veio, escreve o nome, e se a gente disser, fulano não estava no culto naquele dia, ela não estava. Fulano estava. E aí vai lá no caderninho que está aqui, dia tal, fulano estava na igreja. Nós contamos o caderninho do juízo imprecatório está lá. No caderno e a foto. E as filmagens? E as filmagens? Pois é. Ele diz, olha, eu não preguei essa mensagem. Pregou, a senhora pregou. Eu não preguei isso, não. Pregou. Eu vou no canal. Pregou ou não pregou? Abre o canal. Pregou. Então, irmãos, as crianças também, nossas criancinhas aqui, elas também gostam quando vem muita gente no culto. Vocês já viram que as crianças, quando vêm orar, todas as crianças que vêm orar, eles dizem assim, principalmente Elaine, Davi, o menino, quando a gente convida para vir para frente, eles agradecem a Deus pelos que estão aqui e que venham mais no próximo culto. Vocês já viram as crianças? Que sempre venham mais. Eles dizem. Todos nós gostamos quando as pessoas vêm ao culto. E a gente fica triste quando vem pouca gente. A gente quer que venha mais gente. Agora, a Bíblia está dizendo que a gente deve contar. Senhor, ensina-nos a contar os irmãos que vêm para o culto. É isso que o texto está dizendo? Não. Vamos ver o que é que Deus quer que a gente aprenda a contar? Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos o coração sábio. Irmãos, a sabedoria está em você contar cada dia da sua vida. Não misture hoje com ontem. Não misture hoje com amanhã. Conte hoje. O dia de hoje. Se a gente aprender a fazer isso, Deus nos dará um coração sábio. Porque, irmãos, acordar e se levantar e querer ler a Bíblia
e querer obedecer os mandamentos de Deus, Deus sente a convicção de que vai ter um culto, e eu vou para o culto, e eu quero ir para o culto, e separa a roupa, e cuida ligeiro, e vai para a igreja. Isso é o dia de hoje. Isso é o dia de hoje. Então, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar o coração sábio. Se a gente aprendesse, irmãos, a viver um dia de cada vez, a nossa vida aí tem mais testemunho, aí tem mais bênção, menos problemas. Porque tem muito problema que já foi resolvido, mas a gente continua carregando. Tem problema que nem aconteceu ainda e a gente já está sofrendo. Trazendo para hoje o que não é de hoje. Porque Jesus disse, deixe cada dia com o seu próprio mal. O mal de hoje já está selado para hoje. Então, irmãos, o que aconteceu de ontem para trás, não vamos trazer para hoje. Para quê? Para que alcancemos o coração sábio. O restante desse texto diz assim, verso 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Como é que diz na sua Bíblia? Desse jeito. Aqui o salmista é Moisés. Esse salmo foi escrito por Moisés. Moisés está pedindo a Deus que nos filhos de Deus apareçam as obras de Deus. E o último verso 17 diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Diga amém. Amém. E o restante desse verso diz assim: eu não sei se nós estamos habilitados a dizer esse resto desse verso. Talvez a gente não esteja. Será que nós estamos habilitados a dizer o resto desse verso? Deus pode confirmar o que nós estamos fazendo, sim ou não? Diga só para o seu coração. Se você não quiser que Deus confirme o que você está fazendo, Muda o que está nossa fazendo. oração deve ser aquela outra do outro salmista que diz assim: crie em mim um coração puro. Não confirme o que eu estou fazendo, Senhor. Mas se nós estivermos colocando a nossa vida a serviço de Deus, levando a mensagem, procurando conviver em grupo, perdoando uns aos outros, aí nós podemos ler o verso todo, que diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma, Senhor, sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Irmão, se você estiver em harmonia com Deus, procurando fazer as coisas de Deus, mesmo errando, você está procurando fazer a vontade de Deus, você pode ler o Salmo 90. Se não, é melhor que nem leia. Se nós não estivermos procurando fazer a vontade de Deus, viver em harmonia um com o outro, a gente nem pode ler o Salmo 23. Porque no final do Salmo 23 diz que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A misericórdia do Senhor será sobre mim e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se eu não estiver disposta a estar na igreja, na hora do culto, como eu vou estar na presença de Deus para sempre? Se a gente não estiver colocando a nossa vida a serviço de Deus para viver em comunhão uns com os outros, a gente nem pode rezar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso diz assim: perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles a quem nós ofendemos, aqueles que nos ofenderam. Está vendo como fica difícil, irmão? Se a gente não colocar a vida a serviço de Deus e na comunhão uns com os outros. Então vamos fazer esse esforço de permanecer unidos, irmãos. Mas aqui no início, no 6, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí habitarei. E habitarei na casa do Senhor. Então está dizendo assim: se a bondade de Deus e a misericórdia vier comigo, Aí eu sim. estarei Aí sim. Tá por toda certo? a vida. Então o verso pode ser lido de trás para o início. Porque eu habitarei na casa do Senhor para todos vocês, será? Sim, se eu fizer o que diz no início do Porque verso. na verdade toda a bondade que a gente possa fazer, que vier de nós, não é de nós mesmos.
Da misericórdia de Deus e da bondade. Amém. Glória a Deus. Sempre Amém. assim. Amém. Sempre assim. Como é? Está errado não. Está errado é se você estivesse jogando uma praga para alguém. Pois é. Uma praga, pensando em maldade contra os outros, inventando mentira. Aí é pecado. Não faz mal não. Então, irmãos, pois é. Sabe por que é perigoso a gente rezar o Pai Nosso? Se a gente tiver com o coração cheio de raiva, de intriga, de mágoa. Porque aí não vai adiantar nada, porque Deus não vai perdoar o nosso pecado se a gente não aprender a perdoar o outro. Mas se você está com o coração aberto para perdoar, para pedir perdão, para se reconciliar, você lê o Salmo 23, você diz Pai Nosso, você lê o Salmo 90, porque você sabe como ele já lembrou outro verso. A bondade e a misericórdia do Senhor habitará comigo, e aí eu estarei feliz na presença de Deus. Então é para isso que a gente vem para a igreja, para aprender a conviver uns com os outros, suportar uns aos outros, meu amor, mesmo que não goste de mim, me aguente, porque eu também quero ir para o céu. Me perdoe, porque eu também sou pecador e também quero ir para o céu. Então é para isso que a gente vem para a igreja. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Deus, um versículo, Senhor, que a gente colocar em prática já muda a nossa vida. Então, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja em nossa vida, para que possamos desejar habitar com o Senhor para sempre. Amém. Esse culto de hoje, apesar de ver pouca gente, mas esses que vieram são a maioria. Amém. Porque como Gildo diz, um com Deus é maioria. Amém. É melhor 4 ou 5 ou 10 na presença de Deus do que multidões que estão longe, Senhor. Verdade. Eles estão em desvantagem, eles estão na insegurança, no medo, na angústia, na desesperança, nas incertezas, Senhor. Nós não. Mesmo sendo poucos aqui, poucos ali, outro grupinho lá, onde tiver um grupinho nessa esperança, nessa certeza, nós somos maioria, porque com o Senhor nós somos mais que vencedores. Amém. Abençoe essa tarde, Senhor. Sim, Deus. Esse dia muitas pessoas estão indo ali no cemitério para olhar aquela pedra, aquela cruz, aquela foto daquele ente querido, sabendo que ali não tem esperança, não tem mais nada a dar. Mas nós, se vamos ou não vamos, que o nosso coração esteja cheio de esperança pela Tua palavra. Que o Senhor disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Porque o Senhor tem a chave da morte e do inferno. O Senhor chamará da sepultura os mortos. E os nossos queridos que morreram crendo no Senhor, viverão conosco para sempre. Amém. E os que ainda estão vivos, Senhor, que nós possamos dar o melhor de nós, para que eles te conheçam e queiram ficar perto de ti. E nós também, Senhor, que nós não solte a barra do teu vestido, que nós não solte a orla das tuas vestes. Sim, Deus. Que o Senhor nos perdoe, nos aplique em nós, Senhor, a água purificadora do perdão, para que nós possamos perdoar uns aos outros, seguir em frente, Senhor, sem mágoa, sem ressentimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Feliz sábado a todos. Está a paz, 13